Olá, bem-vindo a você que está acompanhando mais um Radar de Inovação, nosso podcast de inovação, transformação digital, futuro da educação e dos negócios aqui em GZH. Você já conhece o nosso podcast com um estúdio, uma proposta diferente nesse 2025. Tem muita novidade, muita transformação vinda por aí. As marcas, as empresas, os projetos, as pesquisas que nós estamos trazendo cada vez mais com a sua contribuição. A gente pede que você siga lá GZH no YouTube. Se não segue, está nos acompanhando porque recebeu o link de alguém. Então pega lá para seguir. Na abinha podcasts tem o nosso, que toda quinta-feira tem um episódio novo ali. Mas se você não é o do vídeo do podcast, prefere o áudio, pode nos encontrar no Spotify e no SoundCloud também. Também sempre tem uma matéria de apoio que a Laura e a Kizzy produzem para o site, para a GZH. Lá na aba podcast você encontra um pouquinho da nossa expertise nos outros episódios. Entra lá em gzh.com.br. A equipe multimídia aqui do programa tem o Vinícius Rodrigues e o Leandro Carvalho, que fazem com que o som e a imagem cheguem até o teu computador, teu celular, teu tablet. E na produção tem a Kizzy Abreu e a Laura Borges operacionalizando esse programa, roteiro, convidados e também o controle das nossas respostas às redes. A gente vai voltar a falar de educação e esse é um tema muito legal. Eu vou trazer aqui o Antônio Berten, que ele é diretor executivo da Diário Escola. Já vou falar um pouquinho o que é o projeto, mas falar um pouquinho do Antônio também. Ele é formado em ciência da computação, também trabalhou com marketing digital e antes de trabalhar com esse app, Diário Escola, ele também já trabalhou com diferentes áreas, inclusive jogos digitais. A gente já vai falar um pouquinho da formação dele no programa, mas o Diário Escola, por que está aqui no Radar de Inovação? Ele é um sistema que ajuda aí a escola, as instituições de ensino de maneira geral, a melhorar os custos e aumentar a produtividade. Então ele não é só aqueles sistemas de ERP, que daqui a pouco, Antônio, quem está nos ouvindo diz assim, não, mas eu também tenho um desse. Não, mas é que aqui a ideia é que essa economia ajude a escola a crescer, ou seja, impactar mais pessoas e manter mais pessoas na escola. Antes de qualquer coisa, obrigado por estar aqui com a gente, Antônio. Olá, obrigado, boa tarde a todos. Antônio, fala um pouquinho pra gente quando que nasce Diário Escola e de onde que vem a ideia? Maravilha. O Diário Escola surgiu em 2015, né? Surgiu, eu digo assim, porque a abertura do nosso CNPJ é 2015, né? A ideia, a gente começou em dezembro de 2013 a pensar na ideia, a trabalhar nisso, né? Nós começamos com a ideia de uma agenda digital escolar para a educação infantil, porque eu tinha filho pequeno, meu sócio também, né? E conseguimos alguns clientes piloto ali, e aí em março de 2015, nós conquistamos nosso primeiro cliente que estava disposto a pagar pela solução, né? Que é a Escola Polo aqui de Porto Alegre, nossa cliente até hoje, né? Querida cliente. E, bom, ali entendemos, olha, precisamos de mais escolas, porque agora temos um cliente, precisamos de mais para ter um negócio que se sustente, né? Com aquela visão um pouco já de empreendedor, já de negócio mesmo. Mas a ideia já era um app na época. Já era um aplicativo, só não era uma empresa, não era um negócio ainda, né? Então aí, ao longo ali de 2015, nós iniciamos nosso processo comercial com a minha sócia Raquel, né? Que entrou para trabalhar com a gente, né? Ela tinha uma meta para virar sócia da empresa de 15 escolas, né? Em 4, 5 meses ela vendeu 28, então virou sócia da empresa. Que baita, hein? E sem comercial também o negócio não se sustenta. Claro, sem dúvida. E não é uma competência que é fácil de se ter, né? Eu não tenho nenhuma, por exemplo. Eu e os outros sócios, o Marcos e o Israel, nós não temos essa competência. Eu até hoje me aventuro um pouco nisso, trabalho em processo comercial, mas né, a minha formação é outra, a minha expertise é outra, né? Então ali, então a partir de 2016, quando nós efetivamente tínhamos empresa, tínhamos clientes, então começamos a nos dedicar 100% ao negócio, começamos a ouvir os clientes, então começamos a pegar escolas maiores que já tinham educação de Fundamental 1, Fundamental 2 e queriam uma agenda completa. Então crescemos a agenda para atender, né, até o ensino médio. Então, né, começamos lá com a infantil, crescemos até o médio. E aí, conforme a gente ia atendendo mais clientes, a gente entendeu que, bom, com a agenda digital, o boleto da escola estava indo no envelopinho dentro da mochila. E nós, não, peraí, o boleto tem
Fique pelo aplicativo também. Aí criamos uma solução de boletos, né, de criação de boletos, e nos demos conta que isso era uma grande dor de cabeça para muitas escolas. Tinha muita escola pequena que o diretor ou diretora ficava na frente do Internet Banking emitindo manualmente 80 boletos, 100 boletos. E o sistema fazia isso sozinho para eles, né? Então, começamos ali com a solução financeira. Conforme atendemos escolas maiores, dá para me mandar o boletim pelo aplicativo? Fizemos a entrega do boletim. Já que faz o boletim, dá para fazer o diário de classe? E aí começou a surgir o módulo acadêmico. E aí a solução, com a pandemia, veio também solução de saúde na escola, matrícula digital, porque não dava para aglomerar os pais para assinar contrato, né? Então, todas as partes de assinatura digital, de contrato. E aí, hoje, nós nos chamamos de super sistema, porque a gente tem toda a parte de um RP pedagógico, RP financeiro, né? Todas as finanças da escola, toda a parte de agenda, matrícula e soluções que trabalham de forma integrada. Em vez de eu ter 3, 4, 5 soluções, eu tenho um único pacote, um único preço também, que é vantagem para a escola, né? E a nossa solução resolve o problema da escola, né? Chama atenção isso, né, Antônio? Porque não são todas as áreas, claro, mas o sistema escolar ele é muito próprio, né? Não dá para simplesmente pegar soluções da área de esporte, de marketing, de comunicação e dizer, vai lá e aplicar numa escola. E isso que tu falaste, assim, né? A escola fazia... Cada uma, provavelmente, que vocês estão atendendo hoje, fazia as coisas de um jeito. Como é que é explicar a solução para eles e propor que o que talvez hoje seja feita manualmente por 2, 3 departamentos pode ser simplificado no sistema de ERP? Legal. Assim, uma coisa que a gente diz sempre, né? A gente construiu a solução para que ela se adapte à realidade da escola e não que a escola se adapte ao sistema, né? E aí a gente sempre diz assim, olha, imagina que a gente tem uma caixinha, uma calculadora, né? Que a gente configura toda ela para fazer exatamente o teu sistema de notas, teu sistema acadêmico, teu sistema financeiro, né? Fluxo de caixa e tal, e ela vai se comportar conforme os teus processos e conforme a tua forma de trabalhar, né? Obviamente tem partes da solução que a gente gostaria que fossem mais flexíveis do que já são, né? Mas a gente está sempre em evolução do sistema com essa visão de que o sistema se adapte à realidade da escola e entregue valor, né? Entregue eficiência, praticidade, proximidade também com os pais, com os alunos, né? E cada vez mais pensando em novas soluções, né? Até assim, a gente está para entregar agora no início desse ano, agora em março já, a cantina escolar, né? Que dentro do aplicativo o responsável já vai comprar créditos, o aluno já consome na cantina, né? Inclusive com reconhecimento facial para autenticar o aluno, já que ele não pode mais carregar o celular dentro da escola, né? Então a gente está sempre se adaptando à realidade do mercado para poder, né, até como eu disse, né, a gente começou em 2015, são 10 anos de caminhada, 10 anos inovando, trazendo soluções para a escola e agora pensando nos próximos 10, o que a gente pode fazer. Quais são, tu falaste algumas, né, mas qual é a maior dor dessas escolas? Quando vocês oferecem o serviço, é ter tudo num lugar só ou é realmente mostrar que algumas soluções são feitas de maneira mais lenta ou manual e que dá para ser simplificado, deixando até pessoas mais livres para processos criativos, estratégicos, né? Sim. A gente tem, assim, várias realidades diferentes, né? Tem escola que está precisando proximidade com os alunos e com os pais, uma ferramenta de comunicação. Legal, temos agenda, fazemos isso há 10 anos, né? Muito bem, né? E ela quer continuar com o sistema que ela já usa e tudo bem para nós também, a gente faz integração com mais de 20 sistemas, a gente tem integração, né? Que é aquela escola que, olha, o meu RP é esse, eu não vou mexer nisso, mas eu quero a agenda e ela é muito boa, então, legal, fazemos isso. Mas o que muitas vezes acontece é que a escola começa na agenda e, deixa eu dar uma olhada nesse financeiro, nesse acadêmico, e aí a gente vai mostrando o valor e a escola, não, peraí, eu tenho tudo num lugar só, é um preço só, um fornecedor só e a coisa funciona. Eu quero, né? Então, esse é mais ou menos o nosso processo, né? Tu falaste que começou com poucas instituições e hoje você já tem mais de dezenas aí. Isso. E eu queria te perguntar se tu falaste assim, a gente que se adapta à escola e não a escola que se adapta a gente. Quais as diferenças, se tu puder nos explicar assim, que uma escola procura, que outra escola é diferente, como é que vocês adaptam, assim, pensando, como é que é essa borracha que vai adaptando maleável a cada escola, como é que faz isso? Sim, a gente tem uma série de configurações, né, que conforme a gente foi aprendendo a realidade das escolas, né, a gente vai colocando no sistema. Vou dar um exemplo, assim, até na Escola Polo, né, lá no início, né, a gente fez o sistema para fazer preenchimento da agenda, chegamos na primeira reunião para treinar os professores, e a professora disse assim, não, eu quero dizer que todo mundo comeu bem, mas o Antônio e o Pedro não comeram bem.
E aí mas não tinha isso, né? Aí nós criamos o Aplicar a Todos para poder atender a isso. Então, a gente está sempre ouvindo, né? E a gente criou a solução. Hoje a gente tem um editor da agenda que cada cliente já configura sozinho a sua, né? Antes o nosso suporte fazia. Na parte acadêmica também, né? É muito comum as escolas chegarem e dizer assim, olha, o meu sistema não faz uma coisa que eu preciso, ou eu tenho um processo de uma nota global de simulado que vale para todas as disciplinas. O teu tem, e o nosso, a gente adapta ao sistema porque ele tem um motor de cálculo flexível para notas. Então, tem avaliação por parecer, por nota, por competência, habilidade. Isso é bem importante. Então, deve ser uma demanda isso ele também. entrega todas as áreas, né? Então, assim, tem muitas escolas que usam a nossa solução, mesmo na educação infantil, né? E diz assim, tá, mas eu preciso entregar o parecer. Não, mas a gente tem no sistema, é só usar, né? E aí as escolas, obviamente, né? Se a gente pensa assim na grade da educação básica, né? Normalmente a educação infantil, primeiro e até segundo ano, vai trabalhar por parecer, né? Depois começa a avaliação, que normalmente é por competência. E ali no Fundamental 2, ensino médio, pode entrar nota ou pode continuar sendo competência. Cada escola vai usar o seu processo e a gente respeita, entende e tem que fornecer a ferramenta para que ela faça isso. E uma coisa importante que a gente tem é a mobilidade, né? A gente trabalha com mobilidade desde sempre, a gente é aplicativo. A gente até se chama o Diário Escola por causa do aplicativo, né? E a gente tem o conceito que é o professor preenche a chamada direto no aplicativo, preenche as notas direto no aplicativo, o sistema calcula tudo, gera o boletim, a coordenação revisa os boletins, beleza, tá tudo certo, corrige alguma nota, faz algum ajuste, falta justificada, processos escolares normais e libera para os pais e alunos que já consultam no próprio aplicativo, boletim, chamada, declaração de matrícula, fazem justificativa de falta, tudo de forma integrada, né? Então, o nosso conceito, né, e a nossa missão é aproximar as pessoas, né, melhorar a educação aproximando as pessoas por meio da tecnologia, né? Então, justamente isso é trazer proximidade e com essa proximidade trazer economia, ganho de eficiência para a escola. E tu falaste uma questão que eu anotei até aqui, treinamento, porque imagino que mudar a cultura, e isso envolve, por exemplo, né, eu sou professor do ensino superior, então assim, quando veio a chamada no aplicativo já gerou alguma resistência, aí depois tu tem o QR Code para colocar para que os alunos façam a própria... Então tudo envolve um processo de criação de cultura. Como é que vocês ajudam, ou como é que vocês oferecem o serviço para que a escola assimile essas reflexões dentro da sua rotina, assim? Sim, a primeira coisa é identificar dentro da escola quem é o que a gente chama de usuário-chave, né? Às vezes é uma coordenadora, às vezes é a diretora, o diretor, enfim, o pessoal da TI, né? Alguém tem que estar dentro da escola e dizer, olha, esse projeto é meu, tá? Eu que entrego. Né? E aquela pessoa é a pessoa de referência, né? Então a gente organiza com ela, faz uma série de treinamentos, quantos forem necessários, com professores, com gestão, com pedagógico, né? Para poder capacitar todo mundo a usar o sistema, né? A gente não tem limite, então mesmo aquela escola lá que fechou com a gente há 9 anos, entra agora e diz assim, Antônio, precisa de um treinamento que a coordenadora nova entrou. Beleza, tá no processo, né? Esse treinamento contínuo, né? A gente tem um fluxo, obviamente, quando entra uma escola nova no nosso, na nossa plataforma. Nós temos um fluxo de ligação, de boas-vindas, né? Explicar como é que vai ser o roteiro de capacitação, entender quais são as áreas. Tem escola que quer trabalhar com financeiro e pedagógico, mas não quer agenda. Tem escola que quer agenda e financeiro. Tem escola que quer matrícula, escola que não quer, né? Então, a gente entende também um pouco da realidade da escola, vê quem são as pessoas, né? Faz o fluxo de implantação, né? E aí a escola... em princípio está pronta para usar, né, para começar o seu uso na plataforma. Tem escolas que começam, como eu disse, com poucos módulos e vão aumentando o seu uso, e tem escolas que não, já treina todo mundo. É bem legal, esses dias aí o nosso colega Diogo estava numa escola com 40 professores numa sala de aula, ele explicando o sistema, foi super legal, tem as fotos ali, né, e não é incomum, né, pelo contrário, é super normal a gente entrar online mesmo, com uma escola lá no Maranhão, na Bahia, com 40 professores na sala, fazendo pergunta e tudo, e o treinamento acontece, né? A pandemia, de certa forma, facilitou esse processo remoto, né? Alavancou, né, digamos assim. Então, hoje em dia, ninguém mais tem medo de entrar numa chamada, né? Ninguém tem medo de compartilhar a tela, né? Dar um oizinho ali, fazer suas perguntas e tá apto mesmo a usar o sistema, né? Mesmo a gente fazendo esse treinamento de forma remota. Legal tu ter falado isso, vocês não atendem só escolas do Rio Grande do Sul, e é isso que eu queria que vocês falassem. Dá um cenário pra gente de quais, se é mais educação infantil, mais ensino fundamental, se vocês também
atendem escola de ensino médio e onde que vocês estão atuando hoje? Sim, hoje a gente atua em toda a educação básica, ou seja, da educação infantil, fundamental 1, 2 e médio, né? Todas as grades da educação básica, não trabalhamos com universidades, né? Temos 1.208 clientes no Brasil todo, né? O nosso maior mercado é São Paulo, né? O segundo é aqui, muito perto tá Minas Gerais, né? Até eu acho que agora passou, para falar a verdade, né? Porque a gente tem um cliente grande lá em Minas Gerais agora. Então, enfim, hoje a gente tem cerca de 160 mil alunos na plataforma, né? Em torno de 300 mil pais, 350 mil pais, né? Conectados todos os dias, mandando mensagem no aplicativo, falando com o professor, né? Recebendo mensagem de coordenação, direção. Então, assim, se você pensar, todos os dias passam pela nossa plataforma mais de 10 milhões de mensagens, né? Todo dia é uma vida acontecendo. É uma vida acontecendo, né? Aí pensa assim, tá, mas então é como se fosse um WhatsApp em termos de volume. Sim, é. Né? Então, inclusive a nossa tela parece, a tela dos recados parece muito com a do WhatsApp, para dar essa facilidade, essa intimidade, né, para o pessoal usar mesmo. Fica bem intuitivo, né? Bem intuitivo, exatamente. E vocês assim, nesse cenário, tu falaste, tem muita gente no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, mas tu falaste que tem no Maranhão também, por exemplo, a escola. As abordagens, vocês, claro, falaste, né, um departamento de vendas que faz esse sistema proativo, mas também calha de clientes, como tu falaste, assim, que conhecem o sistema aplicado em outra escola e procuram vocês? Sim, a gente até tem uma questão que é interessante, que algumas escolas, no nosso processo comercial, a gente liga para os clientes, quer saber como é que está o sistema, né, e quer saber se tem alguma escola para indicar, enfim, para o crescimento da empresa, né. E muitas delas dizem assim, não, eu prefiro não indicar, porque aqui na minha região é só eu que quero usar, eu não quero que ninguém tenha, né? Aí a gente diz, tá, mas escuta, em outra cidade, tu não conhece alguma escola? Na outra cidade eu tenho essa, vou indicar, né? Então, sim, a gente usa bastante isso, né? E é um processo que realmente as escolas, elas gostam muito da plataforma, né? E algumas querem ter só para si. Até quando a gente começou, né? Uma das nossas cliente ali, número 2030, disse assim, eu quero um contrato de vocês com exclusividade na minha região no raio de 200 quilômetros. A gente disse, não, olha, infelizmente isso, né? Eu não posso fazer, né? Mas enfim, né? É uma coisa legal essa percepção da escola. E ela ficou. Ficou, né? Então tá, aceitou. Não gostou, mas ficou, né? Tem uma parte no site, no site de vocês aqui, que eu tô olhando, que eu achei muito legal e eu quero compartilhar com as pessoas, que tem uma parte que diz assim, online em 3 passos, campanha de matrículas. O Super App Diário Escola faz todo o processo de reter e captar novos alunos de forma rápida, fácil e completa. Os contratos que a sua escola precisa, editáveis e customizados para campanhas de matrículas. E isso é um calcanhar de Aquiles para as escolas. Eu já conversei com professores, com diretores. Não se sabe muito bem qual é a medida, se tu aponta mais no financeiro, é na estratégia de marketing, é na comunicação. Como é que funciona e como é que é o trabalho de vocês nessa parte mais especificamente aqui, que são as campanhas de matrículas das escolas? Sim, a campanha de matrícula da escola, né, esse módulo surgiu na época da pandemia, né, onde ficou muito claro para nós, olha, não dá para empilhar 100, 200 pais na frente da escola para assinar contrato. Né? Então, o sistema tem que fazer isso. Então, nós criamos um sistema que basicamente a gente capturava o contrato da escola, onde estava o nome do pai, bota uma máscara, CPF do pai, então todas aquelas... Ele tem várias máscaras no contrato, né? E aí o sistema gera um formulário que o responsável preenche com as suas informações e quando ele completa, sai o contrato pronto. Né, com as cláusulas da escola, né? Depois a gente evoluiu para poder dar opções, por exemplo, o pai quer turno integral, não quer contraturno, não quer contraturno, o sistema já bota a cláusula certa com o valor certo, então a gente depois evoluiu, claro, né? Mas o objetivo inicial era esse, era trazer facilidade, né, no processo de matrícula. Imagina que a gente tem um cliente aqui em Porto Alegre que são 1.200 alunos, né? O que ele fazia? Ele imprimia 1.200 contratos, botava 1.200 contratos na mochila, né, para o pai assinar, para receber da mochila para arquivar, né? Então isso o sistema faz sozinho. Então hoje em dia esses 1.200 contratos, em torno de 1.100 vai na primeira semana, nos primeiros 4, 5 dias, né? Os outros, aí tem alguma questão que eles têm que ajustar e tudo, e aí vai e volta. Não, agora não é o pai que é responsável financeiro, é a mãe, então eles vão ajustando, mas a gente resolveu, né, 92, 93% em muito pouco tempo. E isso, né? essa é claro que não é o trabalho de vocês, mas essa necessidade de daqui a pouco dispensar esses intermediários
a comodidade facilita a continuidade dos pais nas escolas. Certamente, eles precisam de facilidade, praticidade, né? Precisam de contato, precisam de resposta, né? Então, até nessa questão de matrícula, né? O que a gente vê hoje que o pessoal pede e vai ter agora na solução, né? Rumo ao final do ano, né? A escola quer ter um CRM de matrícula dentro do sistema, né? Então ela quer acompanhar o pai que ligou, o pai que visitou, quer botar atividade. Pô, deixa eu ligar para aquele cara que visitou a escola para já mandar o formulário de pré-matrícula, então vai ter reserva de vaga também. Então a gente está completando a solução no passo anterior agora, né? Para justamente dar essa comodidade e permitir que a escola tenha mais controle do processo de captação, né? Tem escolas que, cara, eu tenho fila de espera de 300 alunos, esse cara tá ótimo, tá tranquilo, beleza. Mas tem escola que, pô, conseguiu 2 alunos a mais, faz diferença no balanço lá no final do mês. Então... Tem uma coisa que tu falaste aqui também, que eu queria tocar nesse ponto aqui. Outra parte muito legal que vocês mostram aqui no aplicativo é o planejamento pedagógico direto no app e diário de classe digital. E provavelmente alguém está nos ouvindo, vendo em casa e dizendo assim, tá, mas como é que tu coloca no mesmo app a aula de geografia, que é cheia de sistemática, e uma aula de redação, por exemplo? E eu te passo essa pergunta. Como que adequar objetos tão distintos entre si numa mesma plataforma? O que acontece? A gente tem os planejamentos pedagógicos separados por disciplina, por ano letivo, né? Então, por exemplo, o professor de português pode fazer o seu planejamento, e aí o que ele pode colocar? Cara, pode colocar texto, pode colocar PDF, vídeo do YouTube, então ele monta o planejamento com base ou apenas na grade de conteúdos. Tem uns que usam apenas pro forma. Olha, eu vou precisar preencher isso e entregar na Secretaria de Educação, então eu preencho o mínimo que eu preciso. Tem outros que não, eu vou preparar todos os conteúdos, vou entregar para os alunos via aplicativo, onde eles já vão ter as apostilas, já vão ter os vídeos, já vão ter todo o material de apoio para poder também estar apoiado quando precisar estudar para uma prova e eu não sei o que é, tem o vídeo lá do YouTube que ensina a matéria, né? Então, o professor ele monta como ele quiser, né? O que a gente... normalmente recomenda, olha, o mínimo que é legal que a Secretaria de Educação precisa receber, né, que é todas as atividades que vão ser dadas, quais dias e tal, né. A gente tem um processo de acompanhamento também, onde o professor vai marcando que o conteúdo foi dado, para que ele tenha um progresso realmente das atividades na aula, né. Os alunos conseguem acessar os conteúdos pelo aplicativo, também os pais também, principalmente os pequenininhos, né, quem controla é o pai. Sim. Né? Então o pai também tem acesso a saber se o filho fez o tema de casa, se entregou a tarefa, né, como é que está indo. Então, esse acompanhamento, essa proximidade é o que o nosso módulo pedagógico entrega, né? Então, desde o planejamento até a execução, o diário de classe, até a finalização, que é boletim histórico escolar, né? Então, a gente tem um processo fim a fim dentro do sistema, né, com a facilidade de um aplicativo. Tu falaste da comunicação, que é quase um WhatsApp, que tem muita mensagem todos os dias, e eu queria focar um pouco mais energia nisso. Como fazer para que muita gente tenha a percepção de que se a comunicação não é corpo a corpo, não é frente a frente, ela se perde. Como fazer para não se perder o laço entre a escola, o professor, o diretor, os pais e o filho? Sim, quando a gente começou, né, era uma questão assim, que algumas escolas tinham essa preocupação, mas e a questão da pessoalidade, né, e a questão da proximidade, né, mas na prática o que a gente vê hoje, por exemplo, assim, né, dá um exemplo, a minha mãe mora em Gramado, né, eu tô com ela no WhatsApp todo dia, né, liguei para ela ontem e tudo, e a gente tá muito próximo, embora ela mora em Gramado, e eu vejo ela pessoalmente ali, cada mês, 2 meses, né, e aí o aplicativo, na verdade, ao contrário do que se imagina, ele aproxima mais a escola e os pais, né, e os alunos também, porque a comunicação ela é direta, ou seja, o pai abre o aplicativo, ele sabe tudo que o filho tem que fazer, ele sabe como ele foi nas atividades, ele pode mandar uma pergunta para a professora, então a gente tem toda essa facilidade de comunicação e acaba aproximando mais realmente os pais da escola, né, e uma questão também que faz muita diferença para a coordenação, para a direção, né, é a praticidade onde assim, cara, eu preciso... Tem uma obra aqui na frente da minha escola, agora tem um buraco. Eu preciso avisar todo mundo, pessoal, tem um buraco na frente da escola. Estacione na rua de trás. Plim, chegou lá para todo mundo, tá todo mundo avisado. Dá pra fazer esses alertas aí. Claro, né? Então, assim, a gente tem essa comunicação em tempo real mesmo, né? Com a praticidade de um WhatsApp, como a gente diz mesmo, né? Onde a escola consegue comunicar coisas simples, consegue fazer convite para evento, festa de São João. Pô, vou convidar o pessoal para festa de São João. O pai já marca, eu vou, já sabe quantas pessoas vêm, já consegue ter uma dimensão dos preparativos, né? Então, realmente essa comunicação, ela aproxima os pais da escola e permite que a escola esteja mais organizada, né? A gente
gente tem também o Chegando, né? O Chegando é uma solução onde o pai avisa que está indo para a escola, né? E o GPS do celular, tô em tal lugar, o sistema calcula a distância, em quantos minutos o pai vai chegar. A escola tem um painel de chegadas e sabe, olha, o pai do Antônio chega em 5 minutos, o pai do Pedro em 10 e tal. As crianças já estão preparadas para sair. Nós temos uma escola em São Paulo que ela é numa rua sem saída e são 90 crianças, tá? Então, no final do dia, era o caos completo. A gente colocou essa solução e a diretora disse, nossa, resolveu a minha vida, porque agora eu consigo me organizar. Ela ganhou mais ou menos ali uns 40 minutos a 1h15 por dia de hora extra que ela pagava para o pessoal ficar esperando os pais que estavam engarrafados lá na frente da escola. Imagina 80 carros numa rua sem saída. Numa rua sem saída, entendeu? Então, realmente, são soluções que a gente visa para trazer praticidade e aproximar mais os pais da escola. Também pegando o aplicativo, dá para ver aqui que tem a parte dos depoimentos, mas eu queria ouvir de ti, Antônio, o que tu tem ouvido das escolas? Claro, o retorno positivo do aplicativo, mas que dores que o pessoal tem trazido em relação a inquietações, que sugestões que as escolas já trouxeram e que fizeram vocês aprimorar coisas no aplicativo também, e como é que vocês fazem isso? Vocês estão sempre sintonizados, sempre ouvindo o feedback deles? Sim, nós temos um processo que a gente interno da empresa há muito tempo, que é assim, claro, quando tem muita gente pedindo uma coisa, isso é importante, tá? E a gente, como desenvolvedor de aplicativo, algumas coisas para nós, né, ok, faz sentido, mas não é a prioridade, né? Mas se muita gente está pedindo, é importante. Eu vou dar um exemplo simples, né? No nosso calendário a gente tem as datas de aniversário de cada um dos alunos, né? E quando as escolas pediam isso, ok, mas né, tem coisas mais importantes que isso. Não, para eles é absurdamente importante que o professor entre no aplicativo no dia e dê os parabéns para o aluno, né? A proximidade, né? Então essa solução foi uma que, enfim, simples, entrou no aplicativo, né? Mas a gente está sempre ouvindo, né? A própria questão da matrícula, a questão da saúde na pandemia, né? Nós fizemos todos os protocolos de saúde, a gente colocou dentro do aplicativo, sabendo que isso ia cair em desuso em 2 anos, mas fizemos, né? Então a gente está realmente sempre ouvindo os clientes, né? Uma questão que está muito forte agora, que vai entrar também para o ano que vem, é a questão do ataque à inadimplência. Tem um cliente nosso em Santa Catarina, né, que disse assim, Antônio, no teu sistema eu gero essas planilhas e eu tenho esse dashboard aqui de ataque à inadimplência, eu quero isso dentro do sistema. E nós, claro que sim, faz sentido para ti e para todas as escolas que usam o nosso financeiro. Então, vamos fazer esse dashboard e tal, onde ele tem uma série de controles. Por exemplo, o pai atrasou 20 dias a mensalidade, é uma ligação. O pai atrasou 1 mês e meio, né? Convida para ir na escola para conversar. Então ele tem um processo de cobrança bem definido, onde ele precisa dessas informações organizadas e nós vamos passar a entregar isso para todo mundo, né? Uma questão que provavelmente deve ter mexido contigo, os teus sócios, vocês entraram num negócio que é super complexo, que é a educação. E então não bastasse todas as questões que vocês devem estar atentos no desenvolvimento de software, de soluções digitais, dos serviços digitais, vocês ainda têm que olhar um marco legal da educação que está sempre mudando, e as regras, e cada estado aplica uma coisa, né? Agora nós temos a regulação dos celulares, por exemplo. Claro. Como é que vocês fazem para não perder de vista as transformações regulamentares de ensino, de escola, e também as tendências que vocês têm que atualizar dentro da empresa? Sim, a gente tem, dentro até do nosso marketing, a gente tem uma abordagem bastante proativa, né, na busca de informações da educação, até para relevância no nosso próprio blog, conteúdo digital e tal, né? Então, por exemplo, essa questão do celular é uma coisa que não só a gente ficou sabendo, como publicou, divulgou, né, ajudou as escolas nisso, né? E também isso impacta as nossas próprias soluções, né? A gente está, como eu falei, lançando aqui a solução da cantina agora, esse ano, né? E uma das premissas da cantina é que o aluno de ensino médio, por exemplo, ia pagar com o próprio celular. Não vai mais, né? Então a gente está entrando com reconhecimento facial, com cartão, com outras ferramentas para que eu possa ter esse aluno consumindo na cantina. Isso, a gente está sempre de olho nisso, né? Uma questão que vai impactar muito o setor educacional, que está passando despercebido agora em 25, mas que o ano que vem vai entrar forte, né? Que é a questão da reforma tributária, onde o setor de educação vai ser muito fortemente impactado. Então a gente vai trabalhar também ao longo desse ano já e do ano que vem também uma série de conteúdos para trazer isso para as escolas, né? E para estar preparado também para apoiar o nosso cliente, né? Fala um pouquinho a gente conhece o aplicativo
o programa já falou um monte do aplicativo aqui, na palma da mão. Mas eu queria conhecer vocês como empresa. Sim. Vocês trabalham de casa, vocês têm uma sede física, como é que opera, quantas pessoas operam? Sim, hoje nós temos uma sede física, é lá em Canoas, perto do Parque Shopping, né? A gente tem um espaço para 83 pessoas, hoje nós temos 52 pessoas trabalhando, né? Então, assim, o pessoal olha um aplicativo, né? Eu até tenho uma vizinha lá na praia que uma vez ela me perguntou: Antônio, depois tu publica o aplicativo na loja, tu faz o quê? Eu disse: cara, eu só sento e comemoro, né? Não, na verdade, pô, todo dia tem muita gente trabalhando, né? Muita gente realmente fazendo esse aplicativo, sempre está atualizado, sempre está funcionando, o cliente está atendido, né? A gente tem muitas escolas que nos elogiam, nos parabenizam, pô, o atendimento de vocês é o que é diferente, né? Então, a gente preza muito por esse contato também, porque como a gente atende escola em todo o Brasil, a gente também não está fisicamente em todos os lugares, mas a gente tem esse carinho, né, com o cliente, com esse atendimento. Então, temos 51 pessoas, né? Trabalho presencial. Então, o ano passado éramos 100% presencial, né? E a nossa equipe pediu muito, né? Olha, queria trabalhar de home office, né? E nós esse ano, né, a gente está num experimento aqui onde a gente está fazendo 2 dias por semana, né, de home office para a equipe, 3 dias no escritório, né? E a gente tem que ter um compromisso também da equipe que, olha, a produtividade tem que melhorar, né? Ficar na mesma, né? Tipo assim, por que eu vou ficar em casa se... Né? Então, assim, a gente quer realmente o bem-estar do funcionário, quer que ele fique com a gente, né? Quer que esse funcionário esteja mais capacitado para atender melhor a escola, né? E ter cada vez mais qualidade. Então, a gente também está investindo um pouco nisso. Né? E vocês têm, falaste, né, uma equipe mais de 50 pessoas. São desenvolvedores, marketing, comercial, atendimento... financeiro, fala um pouquinho pra gente, desenha um pouquinho pra gente. Hoje nós temos ali no setor de desenvolvimento 23 pessoas, né, o maior setor hoje da empresa, que reflete o investimento da empresa. Então a gente está sempre investindo em novas soluções e mesmo refazendo as soluções, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui, né? O ano passado a gente fez uma reengenharia completa no nosso módulo acadêmico para que ele possa se adaptar melhor à escola, como a gente, né, sempre fala. Esse ano nós vamos ter uma reengenharia muito forte na parte financeira para deixar ele mais fácil de usar do que já é, né? E tem as novas soluções, tem a cantina, né? E muitas outras aí que estão vindo, né? Nesse ano, a reserva de vaga, pré-matrícula e tal, que nós queremos sempre ter o nosso cliente... com as últimas atualizações, nós temos uma atualização importante que saiu no final do ano passado, que é a DEA, que é a nossa inteligência artificial, né? Aí você pensa assim, pô, Antônio, papinho de inteligência artificial, de novo, né? A inteligência artificial, onde a gente trabalha a comunicação, ela é essencial. Porque hoje em dia, por exemplo, uma coordenadora pode dizer assim, né, para a nossa inteligência artificial: olha, o aluno se machucou. E aí a inteligência artificial: olha, querido pai e mãe, queremos avisar que está tudo bem com seu filho, mas ele sofreu um acidente. Então aí monta todo esse texto, a pessoa corrige, obviamente, né, e envia. Então a gente está entregando mais rapidez, né, e também mais qualidade, porque muitas escolas que a gente fechava lá no início, ela diz assim: mas eu não confio que meu professor, que a minha secretária vai saber escrever um texto. Bom, usa a IA, porque a IA corrige o texto. Já chega com ele pronto, bonitinho. E no tom, a gente pode ter tom lúdico, tom sério, tom informativo. E aí a IA coloca, a pessoa, só revisa, pode ir. Dá uma leveza maior ou, né, uma seriedade maior para o conteúdo informativo. A parte, por exemplo, de convites, né? A pessoa chega lá e escreve assim: convite para a festa junina no dia 22. Aí ele monta um texto super legal com temática junina e tudo. Então realmente é... Tu tava falando que são 23 desenvolvedores, isso. E o restante da equipe? Desculpa, me atravessei aqui, eu te interrompi, não terminamos. São 23 desenvolvedores, tá? Nós temos 18 pessoas no suporte, 9 em marketing e vendas, 2 no administrativo, né? E acho que é mais ou menos essa conta. Se eu me enganei, tem um a mais, um a menos ali no comercial. Entendi. No suporte. E tu falaste, né, e eu queria dar o encaminhamento final do programa justamente pegando isso. Tanto no aplicativo de vocês, quanto nas redes de vocês postam conteúdo sobre educação, não apenas a venda do aplicativo. Isso. Como que vocês fazem essa leitura, assim, de os pais acompanham também a educação, as escolas, porque isso, né, é uma equação que vocês trabalham com os pais, com as escolas,
com os professores dessas escolas e, no fim das contas, com toda a comunidade que é afetada por essa escola, né? Então, como que é combinar essa comunicação o tempo inteiro para não deixar ninguém de fora dessa ponta? Sim, o nosso marketing faz um trabalho muito sério, né, de conteúdo, onde a gente realmente gasta muito tempo em cada texto, né, e não é simplesmente ranquear palavras, porque ranquear palavras eu ranqueio hoje, amanhã alguém ranqueia, né, é entregar relevância, né? Então, o que nós queremos? Nós queremos ser relevantes no ambiente educacional, que as pessoas olhem o blog e digam, poxa, esse blog faz sentido do ponto de vista educacional. E nós temos até, a gente é parceiro da FTD, né, a FTD é uma das sócias da empresa, né, a editora FTD, e aí a gente tem parceria de conteúdo, né, onde a gente troca conteúdos mesmo com a FTD, e tem outros parceiros também de conteúdo que trabalham conosco, né, por exemplo, de educação financeira tem a Form, né, tem uma de inglês também, então, que a gente troca conteúdos para sempre trazer relevância dentro do setor, ou seja, o nosso objetivo final em termos de marketing é que as pessoas envolvidas na educação, a comunidade escolar, reconheçam o nosso blog como algo relevante para a educação. Antônio, antes de a gente dar as redes e dar o serviço todo, o que vocês... Tu já deu uma pista aí, né? Vocês estão atualizando as soluções que vocês já oferecem. O que o futuro vislumbra? Tu deu uma pista também que a inteligência artificial vai entrar não só na comunicação, mas nos próprios processos. O que vocês estão pintando, desenhando, não precisa entregar todo o ouro, mas dar umas pistas assim no futuro. O que acontece? A gente tem evoluções programadas em várias áreas do aplicativo, tem novas soluções, né? Então, assim, a Cantina está entrando agora, no próximo mês ela deve entrar no ar já, né? O Cantina Escola, que vai estar dentro do nosso aplicativo, mas também vai funcionar como um aplicativo independente, né? Visando aonde os pais carregam os créditos e os alunos consomem na cantina, simples assim, né? Uma solução super prática, para trazer agilidade para o cantineiro e também antecipação de receitas e uma série de benefícios, né? Tem uma questão também das melhorias no próprio sistema e como você falou, inteligência artificial, provavelmente todas as soluções vão ser permeadas por isso de alguma forma, né? E a gente quer aplicar isso tanto na facilidade de uso do sistema, onde a inteligência artificial ajude o usuário a operar melhor o próprio sistema que ele já tem, mas também que ela trabalhe nos processos avaliativos, em questão de dar sugestões. Então, por exemplo, como a gente consegue ter uma visão 360 do aluno, desde a parte de alimentação, de notas, de atividades, de entregas, né? A gente consegue gerar pareceres e previsões com a própria inteligência artificial. Então a gente tem um modo analítico que está no nosso pipeline também para ser desenvolvido para entregar isso para a escola, né? Tem a questão de marketplace também, onde a gente vai poder fazer com que a escola venda os seus produtos, uniforme, material escolar, né? Passeios direto pelo aplicativo também. Né? Isso é bem importante, então, também é uma confusão isso normalmente. Exatamente, então vem a autorização, aí depois tem que pagar, aí depois, né? Então a ideia é ter esse processo todo desenhado, mapeado dentro do aplicativo, onde o pai, no único lugar, faz a autorização, envia o documento do aluno, né, faz o pagamento, está tudo certo, o passeio pode sair, né? Então, são algumas evoluções que a gente vê naturais do sistema, coisas que a gente gostaria de já ter, né? Mas obviamente a gente tem que escolher, né, claro, as prioridades. Mas assim, né, são 10 anos que a gente está trabalhando, né? E os próximos 10 eu tenho certeza que a gente deve entregar muito mais do que a gente já fez. Fala pra gente um pouquinho então do serviço, onde as pessoas encontram o aplicativo, onde que elas contatam vocês e onde que elas podem seguir para saber mais da empresa, etc, etc. O principal canal é o diarioescola.com.br, né? Mas nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, Twitter e tal, Diário Escola. Tudo, né? Junto. Tudo junto, vai achar a gente, né? Então, contamos com vocês, né? Agradecemos aí por toda a parceria, né? E estamos à disposição. Muito bem. O Antônio falou um pouco do Diário Escola. Tem o aplicativo, eu estava olhando aqui enquanto estava conversando com ele, que é uma solução que as pessoas podem encontrar ali. Se daqui a pouco tu conhece uma escola, conhece alguém que trabalha nessa escola, também pode mostrar essa opção. E diarioescola.com.br, tudo junto, tá? E Diário Escola também nas redes sociais. Eu agradeço ao Antônio Bertem, que é diretor executivo e que trouxe todas essas soluções, e agradeço a ti que ficou até quase o finalzinho aqui, 40 minutos de conversa sobre educação, que é um tema que a gente gosta muito de falar e vai falar muito mais ao longo de 2025. Até semana que vem. Tchau, tchau.